Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo episódio do Versão Infinita. Ronaldo Cavalieri aqui com Rafaela de Faria. Oi, Ronaldo. Oi, Rafa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que você vai se identificar. Sabático. Ano sabático, né? Eu digo que é o seguinte, é uma pausa que pode transformar a sua vida e a sua carreira. Lembra? No último episódio a gente conversou sobre transição de carreira, motivos internos, externos e assim por diante. E uma das coisas que as pessoas pensam como uma solução é fazer um ano sabático. É para quem pode, hein, Ronaldo? Um período sabático. mas vamos entender, né? Até por definição, o que é um ano sabático, né? O que é esse período sabático? Super importante, né? Que todas as pessoas falam, nossa, só rico pode, ou só isso, ou só aquilo. Mas é um período de respiro. Uhum. Não, conta a origem, é muito bonita. É uma palavra de origem hebraica que significa libertação. Ai, que delícia, que delícia. Mas eu acho que o que é importante, Rafa, a gente deixar claro que o sabático ele é diferente de férias. Completamente. Então não é assim, eu vou viajar de férias. Não, pera lá, existe um propósito, um objetivo por trás disso. Né? Então precisa ter uma motivação que é muito maior, né? Porque férias você tira todo ano e férias é um período curto. Sim. Né? O sabático normalmente ele envolve mais tempo. Né? Por quê? Porque é um momento no qual você precisa desse respiro que você comentou, dessa pausa, para rever questões, tanto pessoais como profissionais. Né? Exatamente. E pode parecer que não, mas para se fazer num sabático exige também planejamento. Com certeza. Muito. São muitas questões envolvidas, né? Muito. Porque muitas vezes você pode ficar 6 meses, pode ficar um ano. Tem questões práticas da vida, né? Primeiro começa pelo financeiro, depois a gente até pode se aprofundar em relação a isso, né? Mas você está falando de deixar a sua casa, né? Muitas vezes de deixar a sua família, de abrir mão de um emprego. Exatamente, daí um medo que assombra, né, o pessoal, de retornar. Como que eu vou explicar esse período? Sim. Você já teve o seu ano sabático? Mas hoje eu vou contar e você também vai, que eu sei que você também já teve. Então começa contando. Então é o seguinte, pessoal, no outro episódio eu não contei pra vocês, mas óbvio que eu também já tive momentos muito fortes a respeito da minha construção de carreira, né? E quando veio a pandemia, isso se intensificou e eu que trabalho com carreira, já faço todo um processo, né, de acompanhamento de psicoterapia, de mentoria, tenho os meus mentores, né, tenho a minha psicóloga, tenho os meus supervisores, enfim, percebi que todos aqueles recursos que eu já conhecia e já utilizava não estavam funcionando para efetivar as definições que eu precisava. E por isso que a gente entende que o sabático é sim um caminho, mas não é para todo mundo. Sim. Né? E tem que avaliar o momento e o que já foi feito antes de pensar nisso também, né? Então não é um luxo, um preciosismo, né? Não, em alguns casos recomendado. É recomendado. Então, nesse meu período de transição, de reflexão sobre uma transição, eu tomei a decisão de realizar um sabático e escolhi ir para o Canadá, para a cidade de Vancouver, né? E envolvia, como o Ronaldo já falou, pensar em aspectos não só profissionais de carreira, mas Rafaela de forma integrada. Meus papéis profissionais, meu relacionamento amoroso na época, definições sobre casa, não casa, quer ser mãe, não quer ser mãe, aspectos que já estavam sendo trabalhados em outros contextos, mas que eu precisei, no meu caso, me retirar de toda aquela poluição, né, demandas da vida, de forma geral, e ficar num outro lugar, que nesse caso foi Vancouver, mas pode ser um outro espaço. Tem gente que faz, tipo, um espaço de retiro. Sim. Tem gente que vai para uma casa de parente. Tem gente que vai para outra cidade, outro país. Mais uma vez, não é férias, né? Não. Então não é para onde você vai, mas Isso. é o que você vai fazer lá. Isso. Né? E daí envolve esses objetivos, né? Que pode ser de desenvolvimento, pode ser realmente para
uma questão de se encontrar, né, de autoconhecimento, de autoexploração, ou também de fazer coisas, de realizar sonhos que você sempre teve, né, mas que nunca foi possível. Exatamente. Né? E como que foi para você, Rafaela, tomar essa decisão? Foi fácil? Como que isso aconteceu? Como eu ensino os outros a tomarem decisões no dia a dia, então eu usei tudo aquilo que eu sei, né, para tomar essa decisão. Mas teve um movimento interessante. Nessa decisão, eu tomei e organizei tudo para depois comunicar. Por quê? Porque, gente, se você falar que quer fazer um sabático, a maior parte das pessoas vai falar, vou usar os termos que usar, tá louca? Com que dinheiro? Como vai assim? Parar tudo. Vai parar tudo? Ué, né? O que tá acontecendo? Né? Será que não é melhor fazer uma consulta médica e ver o que né, você tá... Então, eu primeiro tomei essa decisão. Na cabeça das pessoas sempre existem outros caminhos, né? Outras soluções que não essa que parece muito brusca, né? Assim, vou abrir mão de tudo, vou jogar tudo para cima, né? E, enfim. Exatamente. E eu que estava com vínculo na universidade, né? Com a empresa, o ICOP, que funciona há 13 anos, os projetos, né? Relacionamento, enfim. Então, eu estava muito segura quando eu comuniquei, já tinha inclusive organizado o financeiro e pago uma parte para que ninguém pudesse tentar ou conseguir me convencer do contrário. Não, perfeito. E valeu a pena? Muito. Muito, eu acho que daí a gente vai contando. O que mudou para contando. você? Né? Qual foi o peso, a importância, né, dessa pausa na sua vida como um todo? Tiveram alguns aspectos. Um aspecto que era da reflexão macro sobre Brasil mesmo, status muito maior, né, que envolvem outros âmbitos, e pensar, será que é esse lugar que eu quero ficar nos próximos anos? Eu preciso experimentar estar num outro contexto que em tese, né, que na teoria parece me agradar, está mais alinhado com os meus valores, principalmente relacionados com a valorização da educação, né? Que é toda a minha construção foi nessa direção, e o quanto o nosso país valoriza ou não, né, no caso, professores e profissionais da área de educação. E também o aspecto da... Ops, hoje fui eu. E também o aspecto, eu vou ter uma mudar de câmera aqui, ó. Você olha para essa aqui pra você falar, tá? Tá bom. Tá tudo. Então, calma aí, 3, 2, 1 e... E também o aspecto de potencializar a minha carreira, né? Então, eu fui para estudar, fazer alguns cursos. Então, esses dois aspectos, que foram os aspectos que eu queria vivenciar fora e entender como que ia me direcionar para um caminho ou outro, foram essenciais e valeu muito a pena só estando lá para eu conseguir decidir que eu queria estar aqui. Muito bom, então tá validado. Eu digo que para mim não foi muito diferente, assim, sabe? Claro que talvez assim, são outras motivações, mas existia essa necessidade de pausa mesmo. Sim. Né? Então eu vinha de uma intensidade de trabalho muito grande. Eu também, e o sabático vem geralmente nesses momentos, né? Sabe, porque assim, eu tinha feito a transição da engenharia para negócios, entrei numa empresa e ali eu me aprofundei de uma maneira assim muito acelerada, né? Tive um crescimento profissional meteórico, mas para isso exigiu muito de mim. Certo. Né? Então existia o Ronaldo profissional que não tinha uma vida pessoal. Sim. Né? Então, esse crescimento, promoção, reconhecimento financeiro, enfim, tudo que, né, as pessoas imaginam e pensam assim, para uma carreira, e aparentemente para quem está de fora tá tudo certo, e olha que legal, que maravilhoso, que não sei o quê. Né? Olha, o cara tá se dando bem. Decolando. Né? Exatamente. Mas como assim? Né? Você se dar bem de um lado, a que custo? Né? Daí vem toda a questão de saúde, a questão emocional, né? Onde você começa a se questionar, será que vale a pena? E daí é onde, né, você fala, pô, pera lá, né? Eu que já tinha uma história que iniciou muito cedo, né, de trabalho, né?
sempre também isso faz parte do meu traço de personalidade, de se entregar, de ser muito intenso, né, de dedicação. Eu nunca tinha tido uma pausa assim, sabe? Às vezes eram aquelas férias corridas, né, aqueles poucos dias, enfim. E eu falei, não, pera lá, né? Pra onde que eu tô indo? Que a cabeça não dá nem tempo de desacelerar, né? Exatamente. Quando você começa a entrar no modo de respiro, já... E daí vai, né? E Sim. daí você começa a perceber que tem outras coisas que são importantes, né? Então, assim, o que eu levei em consideração, né, nessa decisão? Primeiro, eu precisava parar, né, para poder trabalhar muito a minha questão emocional. Certo. Né, desacelerar e também pensando no meu merecimento. Certo! Né? Eu também pensei nisso. No sentido de, poxa, eu trabalhei tantos anos, né, de uma forma tão intensa, por que eu não posso me permitir? Né? Então a ideia foi essa também, né? Vou ter um tempo para mim. Mas claro que daí não dá para fugir do jeito Ronaldo de ser, né? Vamos também colocar outros objetivos dentro, né, dessa experiência. Você vê que interessante? A gente não se permite, né, viver integralmente só... Não, vincula, né? Não vincular o profissional, né? Não, fui fazer um curso também, uma coisa ali, e daí foi isso, né? Eu coloquei também a questão do desenvolvimento, né? Então, aprender, né, novas habilidades, entender um outro contexto cultural. Então, eu fiquei nesse ano sabático estudando, mas não com aquela cobrança, sabe, ou obrigação. Não, pera lá, eu estou aqui, estou me desenvolvendo e eu gosto disso, então para mim não era um sacrifício, né? Mas ao mesmo tempo, aproveitando uma dinâmica de vida completamente diferente do que eu tinha passado até então. Conta para onde você foi também, a coincidência. Também fui para o Canadá, né? Também morei em Vancouver. Fui antes que você, né? Bem antes, né? Foi uma coincidência, né? Depois que eu fiquei sabendo, enfim. Mas foi muito, muito interessante, assim, sabe? Em termos de aprendizado e em termos também de decisões para a vida, né? Então, pera lá. Chega a hora que você se questiona, volto ou não volto, né? Será que talvez o novo caminho seja por aqui, né? Mas aí eu falei, não, né? Voltar. Mas agora eu sei para onde que eu quero voltar. É isso. Você sabe que até o mapa do Brasil eu peguei quando eu tava lá para ver. Não, decidi voltar. E agora? Vai ser para Curitiba mesmo? Então, por isso, assim, e você volta com uma paz, uma consciência, uma tomada de decisão que faz você... porque como a gente está sempre acelerado, a gente não para pensar, né? E acaba entrando, né, no piloto automático. Sim. E muitas vezes, Rafa, a gente acaba até tendo aquela questão, né, de estruturar um plano de carreira, mas é muito racional. Racional. Né? E daí você vai naquele ritmo demais, né, de sempre estar avançando. E daí, como eu falei, né, a gente acaba esquecendo outros aspectos importantes da vida. Né? Então, eu acho que quando eu tive essa pausa, né, que eu pude me conhecer mais, pude entender aquilo que eu queria, né, para a minha vida e para, né, a minha carreira, tudo ficou muito mais claro. Sim. Né? E daí você volta decidido. Né? É claro que existem outras questões que são muito práticas, né? E além, obviamente, de eu ter me preparado financeiramente para ficar desse tempo fora, na volta também. Sim. Ainda tinha uma reserva, porque eu sabia dentro da minha decisão que eu não ia me entregar para alguma coisa que não estivesse alinhada com o que eu gostaria. Isso. Muda, né? O seu posicionamento, a sua postura perante as oportunidades. Então isso foi muito bacana, né? De realmente me permitir e posso validar também que fez sentido e me ajudou e, obviamente, também me trouxe até aqui. Sabe, Ronaldo, agora lembrando de um outro aspecto, né? Que a gente considera interessante falar do sabático. A questão, assim, de estar fora, gente, de estar fora de um contexto que é o seu conhecido, né? Seja familiar, seja na sua cidade, no seu emprego, né? Tudo isso junto. E de quando você se retira numa cultura diferente, especialmente, o que é seu? O que fica? Então eu, Rafa, tenho mania de limpeza lá no Canadá também, entendeu? Eu, Rafa, gosto de tomar o café da manhã. Tanto é que isso eu me adaptei muito bem, porque lá eles valorizam muito
a questão do café da manhã. Sim. E aqui eu não estava conseguindo, na minha rotina de trabalho, entrando às 7h30, tomar o meu café da manhã. E o quanto isso estava impactando na minha saúde. Você resgatou coisas que eram importantes para você. Que é Rafa ali de essência. Isso, né? Isso não. Vi que isso aqui dá para flexibilizar. Ou não. Isso é outro ponto. Eu acho que assim, sempre nós temos que levar em consideração que a vida é uma só. Né? E passa muito rápido, né? Muito. Então, às vezes você pensa, mas eu vou perder um ano. Espera lá, né? Na verdade, você pode ter esse momento de pausa, de entendimento, para ganhar um impulso que vai fazer toda a diferença, né, para o resto da sua vida. Né? Então, acho que essa consciência é bastante importante. Né? Claro que assim, tem toda uma questão que envolve, né, que é muito prática, e como até você falou antes, não precisa ir para o exterior, não precisa, sabe? É um outro ambiente, com outros estímulos, né, para que você tenha condições de atingir o seu objetivo. Né? Mas a questão muito prática é a questão financeira. Muito. Né? Então as pessoas falam, mas isso é para quem pode, isso, né, é para quem tem dinheiro. Então, ter esse entendimento do quanto aquilo é importante para você. Né? Porque eu vejo o seguinte, muitas vezes as pessoas elas acabam tendo os seus investimentos em coisas que não agregam. Sabe? Às vezes é mesmo assim, sei lá, comprar o telefone do momento. Sim. Sabe? E a gente sabe que isso pede um investimento. Pede. Né? Ou tá com a roupa da modinha. Então, se você for olhar dentro da sua forma, né, de consumir, muitas vezes um esforço é o suficiente, né, para poupar e realizar, sabe, uma experiência como essa que vai ser transformadora. Sim. Então, tem que considerar o aspecto financeiro, com certeza. Isso pede um planejamento prévio, né? Então, você precisa se antecipar para se organizar, para poupar, para fazer as suas adaptações, né, no momento que você ainda está aqui, né? E também abrir mão de algumas outras coisas. Muitas. Né? Então, eu vejo o seguinte, né? Quando eu decidi, obviamente, daí a gente vai fazer os orçamentos, vai entender quais são as possibilidades, né? Então pesa, né, essa questão do quanto custa, quanto vai custar, né? E você acaba abrindo mão de algumas coisas. Muitas. Né? Então, assim, eu, por exemplo, decidi morar numa casa de família. Sim. Tá? Por quê? Porque pegou a questão financeira, que acabou sendo algo mais interessante, né? Mas também me atendia em outro aspecto, que era a questão, né, de estar inserido numa cultura completamente diferente da minha. Sim. Né? Então, por quê? Porque poderia, de repente, chegar lá, alugar um apartamento com outros brasileiros e entrar num ritmo de vida que não era o que eu estava buscando. Exato. Eu decidi ficar numa kitnet, porque eu queria ficar sozinha mesmo, para olhar com muito cuidado para vários outros aspectos. Só que, você vê, fui para uma kitnet, fui morar numa kitnet, né? Quando a gente mas é engraçado, né? Veja essa questão das escolhas, né? Seria muito fácil não, seria muito confortável para mim seguir esse caminho. Né? De ir para uma kitnet. E para mim o contrário. Porque assim, sou mais introspectivo, enfim. Né? Mas não, a partir do momento que eu estava numa casa de família, eu tinha que me forçar também a uma socialização que eu entendia que também era necessário para o meu momento. Você vê que interessante? Então isso é muito legal. E eu que sou a faladeira, precisava silenciar. Se recolher. Silenciar. Não muito ter estímulos de pessoas. Trabalho com gente 24 horas por dia. Né? E ali, tudo que é... Então precisava desse silêncio. Mas é legal até pela minha experiência, né, nesse tempo lá no Canadá. Era uma família filipina, né? E no Canadá o que mais tem são estrangeiros, né? Mais de 70% da população é de outros países. Isso, né? É muito interessante. E no bairro que eu morava tinha pessoas do mundo inteiro, né? E era um bairro onde os vizinhos faziam confraternizações, sabe? Então, quer dizer, eu fui inserido realmente naquele dia a dia, né? Que era muito diferente. Então isso foi muito interessante em termos de crescimento, de aprendizagem, sabe? De ampliar horizontes, enfim, né? De estar inserido realmente num outro lugar que me fez enxergar o Ronaldo. Sim. Né? Então eu tinha outros estímulos, né? Mas de certa forma eu fui me percebendo melhor. Você vê, e essa coisa também, né? Da gente num outro contexto
e do que é essência. Que as pessoas novas, com referências de culturas diferentes, reconhecem. Nossa, você é o Ronaldo que é com essa característica, né? Você é a Rafa com esse sorriso, Sim. mesmo aqui, né, no dia dublado, mesmo aqui, nesse cenário, mesmo aqui com as coisas também dando errado, né, ou dando certo. Então, a gente realmente é uma imersão. É uma imersão. Essa pausa acaba sendo um recorte, né, para autoconhecimento, né, para desenvolvimento pessoal, profissional, né, novos aprendizados. E daí é bacana quando a gente pensa, né, em tudo isso, enfim, o reflexo, né? Hoje eu olhando, né? Quem que seria o Ronaldo que não passou por esse ano? Né? Porque fez mexer muitas coisas. Eu tive tempo de pensar em coisas que eram importantes para mim que eu não tinha até então. Isso reflete naquilo que a gente faz hoje. Não né? é? Quem era, quem foi, quem será? Se tornou né? e será. Então, assim, a questão do aspecto financeiro tem que planejar, tem que se poupar, tem que entender o que cabe para o seu bolso, né? Às vezes é um retiro no meio do mato, né? Super possível para a pessoa, né? Então não existe um padrão ou um pacotinho pronto, né? Você precisa entender realmente o que você está precisando naquele momento. E aqui acho que vale uma dica, hein, gente? Eu descobri isso e tô aqui compartilhando com vocês. Hoje em dia existem muitas pessoas que são intermediadoras de trabalhos voluntários que você tem a oportunidade de oferecer um serviço, fazer alguma coisa e ter esse tempo de troca, né? Tem intercâmbio voluntário, trabalhos voluntários e também existem pessoas que conseguem organizar bolsas para esses períodos. Então tem que pesquisar, tem que planejar, tem que começar já essa imersão antes de... Mas é interessante você trazer isso porque, de fato, né, eu tinha até esquecido desse ponto e conheço pessoas que passaram por um ano sabático e não gastaram nada mesmo. Né? Porque buscaram esses programas, né, onde você troca o seu tempo pela moradia, né, onde você faz alguns tipos de ações que te permite esse acesso. Né? Então isso é muito legal. Mas sabe uma experiência que eu tive também lá no Canadá, que também foi diferente. Eu não tinha vivido isso antes. Eu fiz um trabalho voluntário lá na Cruz Vermelha. Olha! Né? Então todas as quintas-feiras eu acordava 4 horas da manhã, daí tinha um centro comunitário, né, que nós preparávamos o café da manhã para os homeless. Né? Então, você entender que sim, no país desenvolvido também tem pessoas menos privilegiadas que precisam, né, dessa ajuda, desse suporte. Né? Então, uma vez por semana, eu dedicava ali 4 horas do meu dia para ajudar nisso. Né? E foi bacana porque também, tem a questão social, né? Tem a questão também de você estar inserido numa outra dinâmica de vida completamente diferente, de conhecer pessoas de outras culturas, né? Então foi algo mais que somou. Né? Então é legal você também pensar em se permitir em coisas que você nunca fez. Exatamente. E muitas vezes essas experiências a gente traz, né, e mantém aqui, né? Um ponto interessante disso que você trouxe, considerando a preocupação das pessoas em relação a esse período, como que eu vou explicar isso para depois voltar para o mercado ou, né, retomar alguns aspectos, o quanto isso agrega, né? Existem empresas que valorizam a prática do trabalho voluntário, a imersão num outro lugar que viabiliza o seu potencial para língua estrangeira, entre outras coisas, né? Então, isso não deve ser uma preocupação. E até entrando nesse ponto, Rafa, quando a gente fala de carreira, nós estamos falando tanto do seu percurso, né, de trabalho, né, de realização de entrega, mas também de desenvolvimento de novos aprendizados, né? E de fato, né, você colocar isso no currículo, não colocar para falar eu fiz, né? Mas o que isso te agregou em termos de novos aprendizados, de experiência, é algo muito bem visto pelas empresas. Exatamente. Inclusive, tem algumas empresas que liberam, né, os seus colaboradores para o ano sabático. Olha só que no entendimento de pensar, poxa, essa pessoa está construindo aqui uma carreira,
né? E tem hora que é preciso esse respiro, né? Então, entender também essa cultura do incentivo, né? Por quê? Porque não é só a pessoa que ganha, né? Aquilo vai refletir também dentro da contribuição e da caminhada dela dentro daquela empresa. Sim, né? eu tenho minha trajetória como empresária, né? Então, autônoma. Então, ali não tinha problema, né? Mas eu estava vinculada com uma universidade na época, então eu consegui esse período de um semestre, essa licença. Também sem remuneração, evidente. Acontece também muito os concursados públicos, né? Que tem a possibilidade de pegar, né, esse tempo, né? Eu acho que na maioria acaba sendo não remunerado também, né? Mas é interessante porque possibilita essa experiência, né, de crescimento. E aqui a gente tem um outro ponto importante, Ronaldo, que é o seguinte, gente. Muitas vezes as pessoas sonham com isso, mas não foram conversar na empresa. Ué, como é que é? Como é que não é? Já leu ali, literalmente, as possibilidades de quanto tempo, seja, né, o tipo de empresa que for, ou com a sua família, será que existe a viabilidade, ou buscar essas informações. Então, assim, primeiro passo para realizar esse objetivo, se você tem esse sonho, é começar a buscar informação. Quanto custa, para onde, isso demanda, às vezes, mais tempo do que o tempo que você fica lá. No meu caso, Rafaela, eu estava buscando realmente essa mudança mais radical, né? Então, sim, foi ali também o meu outro momento de transição de carreira. Então, quando eu fui, eu já sabia que eu queria algo diferente. Certo. Né? Quando eu voltei, eu validei qual que seria o novo caminho. Né? Então, isso também é muito comum, das pessoas elas terem essa pausa para terem essa validação maior para uma transição de carreira mais segura. Então, eu acho que isso é importante. Às vezes você pausa, você coloca, né, todas as ideias no lugar e segue o seu fluxo. Isso. Outras vezes você você pausa, coloca as ideias no lugar e segue um fluxo completamente diferente. Exatamente. E vai, obviamente, se preparando para isso nesse tempo. Né? Agora, indo bem para a sua área, doutora, qual que é a função em termos psicológicos para quem faz o ano sabático? Tá. Claro que a gente pode olhar para cada caso com uma função aplicada, né, para cada situação. Mas existem aspectos que um sabático costuma desenvolver, que é a autoconfiança dessa pessoa estar num contexto completamente diferente e precisar desenvolver autoconfiança para a resolução dos problemas, para a flexibilidade de integração com pessoas de culturas diferentes, de vários níveis, né, os desafios, desde os básicos de ir para o mercado, entender como que isso vai ser organizado, até o transporte, na maior parte das vezes, né, a gente acaba usando o transporte público daqui do lugar, quando a gente vai para fora. Então, essa questão da autoconfiança, a segurança em si mesmo, resolução de problemas, a maturação. É absurdo quando a gente conversa com pessoas em diferentes momentos da vida que sobretudo quando vai mais jovem, né? A maturidade mesmo perante as responsabilidades, as consequências daquilo que assume, né, como escolha, o que faz, o que não faz e como vai lidar com isso. Então tem vários aspectos. Enquanto você estava falando, né, eu lembrei, né, alguns momentos. Você falou, né, de usar o transporte público, né? Eu pegava Skytrain todo dia, né, para ir para minha formação. E uma das coisas que eu mais gostava, que daí me fez resgatar o Ronaldo universitário, que pegava ônibus, era ficar ouvindo a história das pessoas. Ali, né? Sabe? Porque daí você tinha ali um tempo, né, de, sei lá, 20, 30 minutos, né, que você parava e você conseguia observar, sabe, ao seu redor. Né? E daí ficar escutando as histórias das pessoas, né? Cada um com a sua realidade e tal. Então, essa coisa da observação sempre foi uma coisa da minha essência. Né? E ali eu tive muito disso também, sabe? De poder parar e observar o que está acontecendo. Olha só, né? e especialmente lá no Canadá, né? Em Vancouver, de tudo que é cultura, né? Isso. De pessoas de tudo que é país e percebendo, né, essas características. Mas eu acho que esse é um outro aspecto muito agregador, né? A questão cultural. Né? Então, ok, você pode ir para fora, que daí eu acho que o choque
é muito maior, né? Mas até mesmo, muitas vezes, dentro, né, do seu próprio país mesmo. Porque se você muda de uma cidade para outra... Brasil, então? Exatamente. Do sul Poxa, pro né? norte. Vamos de uma capital para uma cidade pequena. É outro comportamento, é outro ritmo de vida, né? E isso faz você repensar e ter estímulos diferentes. Flexibilidade, né? Cognitiva. Total. Necessidade do mercado, né? Exige. Sim, sim. Uma outra coisa que eu vejo que para mim foi bastante válida, né? Essa experiência, foi o estímulo à criatividade. Sim. Né? Porque eu vejo o seguinte, o processo criativo, ele é muito baseado nas suas referências, né? Então a gente tem lá uma caixinha onde a gente vai acumulando, né? Tudo aquilo que a gente vive na nossa vida, né? E a partir do momento que você tem um cenário de estímulos diferentes, né? Isso também te traz novos insights, amplia os seus horizontes. Né? Eu tive a oportunidade de ter viajado antes para fora, mas foi diferente. Né? Eu passei a ver o mundo de uma outra forma. Exatamente. Né? Então, conviver com pessoas que pensavam em função das suas culturas ou, né, da criação que elas tiveram, de uma outra maneira, que fala, nossa, que legal esse jeito. Não é? E traz, né? Então meio que a gente sai daqui e abre mais. Muito. Né? E você contando, eu lembrei de um aspecto que me chamou muita atenção e era principalmente no transporte público, que era a questão do quanto as pessoas carregam os livros. Lendo. Então, eu tô esperando o ônibus, estão lendo. Né? Elas estão... Eu fiquei impressionadíssima, já que eu fui com esse olhar para educação, de forma geral, numa fila de balada. 1h, os jovens sentadinhos com os livros. Eu falei, mas que coisa bizarra. Eu achei lindo, né? Mas é bizarro, assim, pra gente. Mas, olha... Mas sabe que eu posso dizer pra você que foi o período que eu acho que eu mais li na minha vida. Olha só. Porque, primeiro, lá tem uma biblioteca pública maravilhosa, né? E daí eu frequentava, porque daí eu estudava em downtown, daí passava na biblioteca, pegava livros, pegava também DVDs, né? E realmente, né? Por quê? Porque aquela cultura acaba estimulando, sabe, essa prática, né? E era muito legal, né? Daí também outra coisa que eu achava o máximo, porque você depositava lá numa caixinha, né? Então não tinha ninguém para controlar. A confiança, né? Exatamente. Daí era um outro aspecto que eu precisava validar, da segurança, da confiança, do respeito uns pelos outros, né? Da colaboração, da vigia mesmo, né? De que as coisas... E outra coisa também que para mim foi fantástico, né, a mudança em relação à minha visão à atividade física. Quero falar disso. Então pensar que lá, né, imagina, um país frio, maior parte do tempo gelado, né, e que as pessoas estavam em movimento. Né? Então, do lado da minha casa tinha um parque que eu frequentava todos os dias, fazia atividades físicas, e isso passou a ser parte do meu dia a dia. Né? Então é muito legal que as pessoas hoje falam, nossa, não, todo dia você madruga, vai pra academia. Não, mas sabe aquilo que eu falei, poxa, eu preciso disso. Né? Então eu tomei consciência e hoje eu digo, é a minha válvula de escape. Então o meu dia começa com essa preparação física e mental para conseguir segurar, né, a onda né, dos nossos desafios. E isso, né, a gente fala, comecei a sentir, achei que eu nunca fosse sentir isso, comecei a sentir mais recentemente o impacto quando eu não faço atividade física no dia a dia, mas isso não é você, não sou eu, isso os estudos, né? Isso, gente, é inquestionável, a importância da atividade física em inúmeros aspectos da nossa vida. Né? Rafa, é realmente um período de transformação, né? De você revisar, né? E falar, desculpa. Dá pra ser diferente, né? Dá pra ser diferente. E daí aqui, já estamos fechando? Temos muita coisa ainda pra falar. Não, deixa eu falar só uma coisinha. Pode falar. Algo que me chocou, porque geralmente quando as pessoas procuram o sabático é porque já estão em fase de esgotamento ou próximo disso, né? Foi o meu caso. Né? Costuma ser assim, que daí a gente chega no limite. E algo como você trouxe, né, dessas referências que te marcaram, que me marcou muito,
foi a forma que eu passei a encarar o trabalho. Porque estando num contexto com pessoas de diferentes culturas, eles ficavam chocados quando eu contava que o brasileiro trabalha tantas horas por dia, ou ainda trabalha e estuda. Sim. Então fica nessa imersão dedicada para a construção da carreira acadêmica, profissional, de dedicação. E principalmente algo que me chocou significativamente foi o quanto eles viram que a gente realmente é trabalhador, mas o quanto que isso é disfuncional no nosso país. Total. E daí os adoecimentos que a gente já sabe, essas exaustão e assim por diante. E o quanto que o estilo de vida deles, não só, nós estávamos no Canadá, mas de todas as outras culturas, era equilibrado. Perfeito. Né? E isso eu trouxe, e isso é o que eu tenho tentado é muito manter. Bacana realmente puxar isso, que eles conseguem ter essa fórmula. Se eles conseguem, nós também conseguimos. Né? Então, eu acho que assim, nessa conversa de hoje, a gente quis mostrar para vocês que o ano sabático ele não é um luxo. Né? E claro que sim, não há uma realidade para todos, né? Mas ele tem um poder muito grande, né? de fazer com que você pare, né? Essa pausa, ela acaba influenciando daí o resto da sua vida. Né? E claro, para tudo isso, como nós falamos, precisa de planejamento, né? E está dentro aqui do nosso contexto, quando a gente fala de transição de carreira, né? De você se observar, se conhecer e entender quais são as possibilidades e o caminho adequado para isso. Né? Exatamente. Fechamos hoje, Rafa? Fechamos. Espero que vocês tenham gostado. Se você já pensou em tirar um ano sabático, conta pra gente pra onde, o que tá faltando. De repente a gente pode dar alguma dica. E quem tirou, né, também nos contem como foi essa experiência, o que mudou na sua vida profissional e pessoal. Né? Exatamente. E quem não nos segue, né, aqui no YouTube ou no Spotify, né, se inscreva no nosso canal e acompanhe aí os próximos episódios de Versão Infinita. Até a próxima.